Hello guys and welcome to Try Out Channel. Meu nome é Amanda e hoje a gente vai ver sobre Simple Past. Vamos lá? Bom pessoal, Simple Past, como o nome já diz, a gente usa para falar o passado no inglês. Mas existem dois passados no inglês. Um é o Present Perfect, que a gente vai ver em outra aula, e o outro é o Simple Past, que é aquele famoso did, né? Quando a gente usa did para fazer as negativas interrogativas. O Simple Past, existem dois tipos de verbo no passado. Vai ser o verbo regular e o verbo irregular. Então vamos lá, a gente já vai ver direitinho o que é cada um. Quando a gente fala Simple Past, então vamos por aqui, Simple Past. Qual que é a diferença dele com o Perfect, né? Uma diferença básica. É quando a gente fala Simple Past, a gente está se referindo a algum evento, a algum tempo específico. É o que a gente chama de um passado acabado, né? Aí você pensa, mas todo passado está acabado. Não, tem coisas que você já fez, mas você pode continuar fazendo na sua vida. E isso a gente usa Perfect. Então, Simple Past é aquilo lá. Eu trabalhei ontem, eu determinei que foi ontem, então finalizou a ação, tá? Então, geralmente a gente vai usar com tempos específicos. Então, vamos lá. Se a gente tem o verbo regular e o irregular, verbo regular, então, regular verbs, são os EDs. Então, a gente vai ter que colocar ED no final desse verbo. Que é, por exemplo, assim, work, ele é regular. Então, o passado dele é só colocar worked. Né? Depois a gente vai ver sobre a sua pronúncia em um próximo vídeo, mas a gente não vai pronunciar esse Ezinho aqui, fica worked. Se eu quiser falar call, né? Eu te liguei ontem, I called you. Então a gente coloca ed. Esses aqui são os verbos regulares. Verbo irregular é aquele verbo que a gente vai usar a lista. Então, irregular verbs. Existe uma listinha pra gente memorizar, tá? Por que a gente tem que memorizar? Ele é irregular, então ele vai alterar a forma dele. Então aqui, se eu tenho o verbo ir no passado, eu vou falar went. Ó, ele muda totalmente a forma dele, por isso que ele é irregular. Por exemplo, o verbo comer, eat, no passado vira ate, tá? E por aí vai. Então, os verbos irregulares a gente tem que memorizar os usos deles e o regular é só colocar ed. Com o tempo você vai percebendo o que é regular e o que é irregular, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui de afirmativa, negativa e interrogativa. Quando a gente falar no verbo regular, então vamos lá, colocar aqui, ó, numa afirmativa, vamos ao verbo like. Então, ó, I liked the movie. Aí você fala, mas você não usou um tempo verbal. Não precisa estar aquele tempo específico na frase, desde que a gente esteja falando de um assunto, né? Por exemplo, eu estou numa conversa e eu falo, do filme que a gente assistiu sábado, né? I liked the movie. Eu estou falando sobre o filme de sábado, então no contexto ele está ali o tempo verbal. Então eu gostei do filme. Se eu quero falar negativa, lembra que negativa e interrogativa pro inglês a gente tem que usar verbos auxiliares. O que é o verbo auxiliar do Simple Past? É o did. Então, eu vou usar o verbo auxiliar mais not. Então, I didn't. E o verbo no presente, aqui na forma normal dele. Por quê? O did já está indicando que é passado. Então, você volta o verbo para o presente. Então, I didn't like the movie. Né? Do mesmo jeito que quando você for perguntar, você vai usar o auxiliar também. Então, usou auxiliar, o verbo volta para a forma normal. Então fica, did you like the movie? Ó, did you like the movie? Tá? Então, usou auxiliar no passado, o verbo volta para a forma normal. Isso é um verbo regular, vamos usar um verbo irregular então. Posso falar, ó, I slept a lot. Tá? Então, ó, eu dormi muito. Então, aqui eu tô me referindo, não tá no contexto. Eu poderia colocar, ó, this night. Aqui eu tô especificando quando, mas ele pode ficar implícito igual aqui, né? I slept a lot. Eu acordo e falo, nossa, eu dormi muito. Passado, finalizado. Então, eu dormi muito, negativa. O sleep, ele é irregular, então ele fica slept.
Na negativa, eu vou usar o didn't mais o verbo na forma normal, que é sleep. I didn't sleep a lot. Aí eu quero perguntar, did you sleep a lot? Então, ó, did you sleep a lot? Né? Então, aqui você vai usar auxiliar e verbo na forma normal, tá? Então, o Simple Past ele não é difícil, só que você tem que realmente memorizar os verbos. Se você vai usar um verbo regular ou se você vai usar um verbo irregular. A forma da negativa e interrogativa é igual nos dois casos. Usou did, verbo no presente, né? Não importa se você vai negar ou se você vai perguntar. Então, o verbo na negativa, o verbo no passado, ele só vai ser alterado para afirmativas. Tá? Então, você vai indicar uma afirmativa com o verbo no passado. Porque se eu tirar o did aqui, ó, I didn't sleep a lot, e eu só colocar I sleep a lot, fica presente? Então, a afirmativa você representa com o próprio verbo. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham entendido. É bem simples o uso do Simple Past. O que dificulta realmente é quando você começa a ter que ver se você vai usar um Present Perfect ou um Simple Past, aí já é um pouquinho mais complicado, a gente vai ver isso sobre esse tema em outra aula, mas é quando você tem que memorizar os verbos, isso que torna o Simple Past um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, sugestões também, que daí a gente vai fazendo vídeo para ajudar vocês a estudar melhor sobre esse tema, tá bom? Ah, e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal também, que ajuda muito a gente. Até a próxima, pessoal!